Salmos de número 51. Meus amados irmãos, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmos de número 51 e o versículo de número 9. A seguir eu gostaria de meditar com os irmãos, as irmãs neste momento, de quando o profeta Natã, ele veio até Davi para liberar uma palavra da parte de Deus. E a palavra da parte de Deus a Davi veio como uma espada de dois fios, como diz a palavra, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos do coração. Davi, ele estava levando uma vida como se nada tivesse acontecido. Davi estava levando uma vida como se nada tivesse acontecido. Ele havia cometido um adultério, ele havia pecado, ele havia também cometido um suicídio e ele estava levando a vida como, repito, se nada tivesse acontecido. Mas o pecado de Davi, o que ele havia cometido, não ficou impune. Davi certamente ele colheu o que ele havia plantado. Ele havia cometido este erro com Betseba, matou seu marido e agora ele vai receber a visita do profeta Natã. O profeta Natã, ele vem com uma voz profética. Ele vem para mostrar a Davi o erro que ele havia cometido e não ter se arrependido do que havia cometido. O profeta Natã vem até ele e vai dizer a ele o seguinte: Davi, existem dois homens, um rico e um homem pobre. Este homem rico que mora ao lado da casa do homem simples, pobre, ele vai receber uma visita na sua casa. E este homem rico, que possui muitas ovelhas, muitos gados, muitos animais, é um homem rico, próspero. Ele, ao invés de matar uma de suas ovelhas, um dos seus cordeiros, para servir o viajante que ele vai receber na sua casa, ele, de forma inesperada, decidiu apanhar daquele homem simples, pobre, que mora ao lado do seu palácio, o único cordeiro que esta família tem. Detalhe, Davi, este cordeirinho é o xodó dos filhos deste homem simples da sua casa. Esse cordeirinho dorme na cama com seus filhos. E este homem rico,
que vai receber este viajante na sua casa, ao invés de apanhar um dos seus cordeiros diante de tantos que ele possui, ele decidiu apanhar o cordeirinho único desta família pobre, simples, que mora ao lado do seu palácio. E ele matou esse cordeirinho, Davi, para servir a este viajante que ele vai receber na sua casa. A família deste homem pobre, os filhos, ficaram muito entristecidos porque o único cordeirinho que eles tinham foi sacrificado para servir a um viajante que viria na casa deste homem rico. Davi muda o semblante, fica furioso com isso e pergunta ao profeta Natan: quem é este homem? Quem é este sujeito que dilacerou o coração desta família que tinha um único cordeirinho em casa? Então o profeta Natan, ele vai apontar para Davi e vai dizer: este homem é você, Davi. Este homem é você, Davi, que matou o esposo, o marido de Betseba e adulterou com a mesma. E até agora você não se arrependeu do seu pecado. E até agora você está levando uma vida como se nada tivesse acontecido. Sabe uma coisa que me preocupa na vida de muitas pessoas? Não é que cometer o erro. A maior preocupação minha e sua não é cometer erros. A maior preocupação do homem, da mulher de Deus, é ele não ter mais a capacidade de se arrepender dos seus pecados. Não sentir mais aquele temor, o repúdio do que está cometendo de errado. A maior preocupação, a pessoa ela pode descer ao o mais baixo nível espiritualmente falando, quando ela já não consegue mais repudiar o pecado, o erro, ela não consegue mais se arrepender dos mesmos. O Davi estava vivendo assim. E é preciso Deus usar um profeta para que ele então viesse se arrepender dos seus pecados. Eu quero dizer que o que o salmista Davi descreve aqui nos Salmos de número 51, mais precisamente aqui no versículo de número 9 a seguir, me ensina muito, me inspira muito, me fortalece muito, me ajuda muito. Eu espero que ajude a você também. Quem sabe eu esteja falando com alguém que tem se esfriado tanto na comunhão com Deus, na fé, que lamentavelmente falando, os atrativos do mundo parece que tem falado mais forte ao seu coração. Parece que os prazeres, as coisas mundanas têm chamado mais a sua atenção do que propriamente dito as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nos finais dos tempos
o amor de muitos se esfriaria. As pessoas já não teriam mais aquele temor, aquele amor que outrora tinham para com a palavra de Deus, para com a igreja, para com a obra, para com os cultos que são realizados na congregação. O amor de muitos se esfriaria, onde as pessoas se entregariam às suas paixões, às suas concupiscências, a fim de satisfazer e se entregarem aos seus desejos carnais. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Nós devemos saber, biblicamente falando, quais são as nossas prioridades. Infelizmente, há muitas pessoas que estão trocando as prioridades, que são as prioridades de adorar a Deus, de buscar ao Senhor, por seus bel prazeres, para satisfazer as suas vontades, os seus desejos. O mundo, as coisas do mundo, parece que tem falado mais forte aos corações das pessoas, à vida das pessoas. Parece que num estalar de dedos, muitas pessoas acabam se esquecendo do que Deus já fez por elas. Quantas são as pessoas que o Senhor livrou da morte? Quantas são as pessoas que o Senhor libertou, tirando-os das drogas, da prostituição, da criminalidade? Quantas são as pessoas que Deus tirou de um leito, de um hospital, que estavam ali entre a vida e a morte, estavam por um fio, que estavam por aparelhos? Quantas são as pessoas que tiveram tão grandes livramentos, tiveram tão grandes restaurações familiares, e hoje parece que esqueceram, num estalar de dedos, tudo que Deus as fez. Acabaram se esfriando, se entregando e levando hoje uma vida como Davi, como se nada tivesse acontecendo. Quantas são as pessoas que parece que esquecem? E há daqueles que dizem assim: não, apóstolo, eu não esqueço do que Deus fez por mim. Mas no início era um amor tão fervoroso. No início era aquele amor que não faltava um domingo na igreja, não faltava um dia de campanha. No início era aquela entrega, era aquele louvor, era aquela adoração, era aquelas palavras dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, apóstolo, eu não quero largar de Jesus nunca na minha vida, eu nunca vou sair da igreja, eu nunca vou sair da presença de Deus. Aquelas promessas que ficaram no vácuo, aquelas palavras que hoje pode-se dizer que foram lançadas ao vento, aquelas juras de amor ao Senhor Jesus, aquelas palavras que muitos diziam: Senhor Jesus, eu não vou te deixar nunca, vou te largar nunca. Nunca vou faltar um domingo na igreja, nunca vou deixar de buscar a tua presença por nada. Parece que as pessoas esquecem de tudo que Jesus fez por elas. Parece que uma amnésia passa na mente, na cabeça, na vida de muitas pessoas, como passou em Davi. Sabe o que é isto? Isto é falta de temor a Deus. Isto é falta de temor. A palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Quantos são aqueles que um dia estiveram tão firmes na presença de Deus, até ganharam almas para Jesus, até levaram pessoas para a igreja, e hoje estão se entregando novamente às bebidas, ao cigarro, à prostituição, às rodas dos escarnecedores. Isto é inadmissível. É inadmissível quando Satanás e seus demônios veem aqueles que um dia estiveram na presença, um dia estiveram na casa de Deus, se batizaram, entregaram as suas vidas ao Senhor nas águas do batismo, e hoje retornaram para o mesmo mundo pecaminoso. Eu quero dizer que ainda dá tempo de você retornar, que ainda dá tempo de você se reconciliar com o Senhor, porque muitos que tiveram tão grandes livramentos, que tiveram leitos de hospital, que tiveram grandes livramentos, eu não sei se você vai ter mais uma chance desta. Tem pessoas que estão brincando com a sorte, que estão negligenciando, que estão menosprezando, que estão subestimando uma vida sem Deus como se nada tivesse acontecendo. Quantas são aqueles que estão subestimando? Não dão mais importância a Deus, não dão mais importância à igreja, não dão mais importância ao culto, não dão mais importância à oração, não dão mais importância ao temor, não dão mais importância à ceia do Senhor. Já não dão mais importância à ceia do Senhor. Porque a importância para estes agora tem sido a bebida de novo, tem sido o cigarro de novo, tem sido as más companhias de novo, tem sido o sexo de novo, as drogas de novo, tem sido as coisas erradas do mundo de novo. As prioridades se inverteram, mudaram-se. Isto é perigoso, meu filho. Isto é perigosíssimo para você. Principalmente para você que o Senhor te tirou da morte. O Senhor que te deu um livramento. A minha esposa diz, Paulo escreve sobre Demas, um companheiro de fé que o abandonou. O Demas o abandonou, é verdade, Luciene. Ele deixou a obra para ir atrás dos seus próprios interesses. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10. Gostaria tanto que você compartilhasse essa transmissão e enviasse para alguém que esteja precisando ouvir esta palavra. É lamentável, é triste como a gente vê como que as pessoas se deixam esfriar tão facilmente. É triste como a gente vê como que as pessoas se deixam cair tão fácil, tão facilmente assim. Se entregam ao mundo, aos prazeres do mundo tão fácil, desse jeito. Foi tão difícil para você se converter, foi tão difícil para você largar o vício, foi tão difícil para você se recuperar daquele leito, se libertar das drogas, do alcoolismo, e agora volta tão fácil para isso, meu filho. Como que você pode dar esse gosto para Satanás? Como que você pode dar esse gosto para o diabo? Como que você pode dar o gosto para este mundo aí fora? Como que as pessoas vão olhar e vão dizer, olha lá, aquele que vivia tão fervoroso, ah lá, voltou de novo para as drogas, envergonhando o nome de Jesus? É hora de se reerguer, se levantar,
se fortalecer na presença de Deus. Nós não estamos com brincadeira. Nós estamos em guerra. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo está aí, matando, roubando, destruindo, roubando, matando, destruindo a vida de muitas pessoas. É só você ligar os telejornais, é só você olhar na rua onde você mora. E agora você que um dia esteve na presença de Deus, você que um dia esteve tão fervoroso, voltando às coisas do mundo, às velhas práticas de novo? Não. Não, 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 não. Isto é inadmissível, é inaceitável. Você está trocando Jesus. Não, apóstolo, não estou trocando, não. Eu continuo amando Jesus. A gente ama Jesus não é com palavras. A gente ama Jesus com atitudes, com procedimentos, com decisões. Não é você dizer que ama Jesus aqui na minha frente, na frente de qualquer pessoa, e virou as costas, você está lá com a lata de cerveja na mão, está usando droga, destruindo o templo do Espírito Santo. Você dizer que ama Jesus e você não faz nada para agradá-lo. Será que Jesus estaria com essa lata de cerveja na mão? Será que Jesus estaria com esse cigarro na mão? Será que Jesus estaria sentado na roda desses escarnecedores que você está andando? Será que Jesus estaria pisando aonde você está pisando? Será que Jesus estaria fazendo o que você está fazendo? Pelo que eu conheço de Bíblia, pelo que eu conheço de Evangelho, pelo que eu conheço de Palavra de Deus, o Evangelho é renúncia. O Senhor Jesus, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Servir a Cristo não é brincadeira. Servir a Cristo é coisa séria. Servir a Cristo, ser um cristão de verdade, chama-se renúncia. É você renunciar às suas paixões. É você renunciar aos seus desejos. É você matar a sua carne todo dia para você ser um cristão de verdade. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Mas sermos falhos, sermos pecadores e vivermos na prática é diferente. É diferente. Quando Jesus ele liberta alguém, essa pessoa está liberta definitivamente. Ela saiu das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Portanto, nós não podemos envergonhar o nome de Jesus. É preciso termos temor a Deus, temor ao Senhor. Eu falo com pessoas agora que já há muito tempo não sabem o que é um domingo, cultuar num domingo na igreja. Eu estou falando com alguém agora que não sabe o que é participar da ceia novamente, o que é adorar, o que é derramar uma lágrima quente em sentir a presença de Deus. Mas se entrega para os prazeres. Mas para os prazeres carnais se entrega. Para o aniversário vai, para a festinha vai, para o happy hour vai, para o convite para isso que aquilo ali vai, para beber a latinha vai, para prostituir vai, para fazer as coisas que não condiz com a palavra de Deus, vai correndo. Mas quando é para Deus, ah não, estou cansado. Ah não, está chovendo. Ah não, trabalhei a semana inteira, estou com dor. Desculpas em cima de desculpa, porque quem quer buscar a Deus não inventa desculpa. Quem quer buscar a Deus de verdade, se fortalecer, ter coisa séria, compromisso com Deus, não fica inventando desculpa. Não fique inventando desculpa. Ainda na terça-feira passada, conversando com a irmã Dilene, e uma coisa me chamou muita atenção na irmã Dilene, que a gente já conhece há quase 20 anos. Ela disse assim para mim, apóstolo,
Eu me preocupo muito com a minha salvação, sabe? Porque ela falou assim, eu prefiro sofrer aqui nessa terra, eu prefiro sofrer aqui do que sofrer no inferno. Eu prefiro padecer, sofrer aqui, mas não perder a minha salvação. Verdade, Luciene? Muitos têm priorizado os seus próprios prazeres e deixado para trás os princípios e valores espirituais. É necessário pedir a Deus que crie um coração puro, renovado, totalmente sujeito ao Senhor. É isso aí. Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que às vezes a gente fica triste, a gente fica indignado, sabe? É aquela indignação, aquela inquietação. Por quê? Porque às vezes isso não acontece só nas outras igrejas, não. Isso acontece na nossa também. Às vezes pessoas que a gente batiza, que nós batizamos nas águas, que a gente ensinou, que a gente falou, a gente disse, a gente falou, olha, batismo é coisa séria, entrega sua vida para Jesus, não falta domingo na igreja, fortalece o Senhor, é melhor um pecador dentro da igreja do que fora dela. A gente fala, a gente manda mensagem, a gente manda oração, faz visita, mas tem gente que não valoriza. Não valoriza as prioridades do mundo aí fora. Desculpe a minha indignação. Prefere as coisas do mundo. Quando é para Deus, inventa desculpa. Quando é para Deus, inventa desculpas. Quando é para a igreja, tô com dor, tô cansado, tá chovendo, tá sol. Que isso? E depois uma pessoa dessa vem me falar que ama a Deus? Que ama a Deus o quê? Ama a Deus coisa nenhuma. Porque quem ama a Deus prova que ama. É como um casamento. O marido diz que ama a esposa, mas não faz nada por ela. Trai ela. Abandona ela. Ama o quê? Aonde que ama? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, doa. Quem ama, se doa. Compreende isto? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Portanto, meu amado irmão, irmã, você que foi batizado nas águas um dia, você que se batizou, você que entregou um dia a sua vida para Jesus e está aí, nesse mundo, quando se trata de coisa de Deus, você inventa desculpa para vir para a igreja. Quando se trata de coisa de Deus, você prefere as coisas do mundo, você prefere a cama, prefere o sono, prefere os prazeres, prefere as más companhias do que estar na casa do Pai, do teu Salvador, daquele que você disse naquele dia, nas águas do batismo, eu entrego a minha vida a Cristo Jesus de corpo, alma e espírito. Quando eu te fiz a pergunta, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E você disse, eu creio. E há aqueles que dizem assim, eu creio por toda a minha vida. E hoje está aí nesse mundo aí fora? Não. Não. Tá tudo errado. Tá tudo errado. É hora de você se converter de verdade. É hora de você se converter de fato e de verdade ao Senhor e parar de brincar, de subestimar, porque o diabo não tá por brincadeira, não. E eu não sei se muitos vão ter a mesma oportunidade, a mesma chance que teve de primeira. Compreende isto? Eu quero, com esta palavra, que você venha se conscientizar. Venha se conscientizar para buscar a Deus de verdade. De verdade, não de brincadeira, de verdade. Aquelas juras de amor, aquilo que você dizia, Jesus, eu te amo, Jesus é minha vida, e chorava.
Será que tudo isso era falsidade? Será que tudo isso era mentira? Será que você enganou o pastor, enganou a mim, enganou todo mundo? Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que você realmente teve encontro com Deus e você se enfraqueceu, se fraquejou, mas ainda dá tempo de você voltar. Voltar e buscar a Deus de verdade. Não subestime. Você nunca sabe o que pode nos acontecer hoje, amanhã, daqui 5 minutos, 10 minutos. Porque para morrer basta estar vivo. E para onde vai a sua alma, a sua salvação? Faça como a irmã Dilene, ela disse, apóstolo, eu prefiro sofrer aqui do que perder a minha salvação. Me desculpe aqui, mas eu estou aqui para pregar a verdade para você. Para você não brincar de religião, não brincar com Deus, com o inimigo, porque o inimigo não está com brincadeira. Ele começa sorrateiramente. Ele começa sorrateiramente. Um pouquinho, uma amizadezinha, não sei o quê. Não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou domingo na igreja, não vou não. Estou cansado. Não, vou falar para o pastor que eu estou com dor. Não sei, eu vou falar para o pastor que eu estou muito cansado. Hoje não vai dar. Tá chovendo, tá sol, tá frio, tá calor. Inventando desculpas. Quem quer busca. Quem quer busca. Com frio, calor, com dor, chovendo, com frio. Tá andando, meu filho. Não tá numa cadeira de roda, não tá no leito de hospital. Então não tem desculpa. Para buscar a Deus não tem desculpa. Agora, o que não me entra na minha cabeça é que para ir para happy hour, para ir para balada, para ir para festa, para beber, para prostituir, para fazer coisa que não presta, para dormir, não tem desculpa. Não, isso aí não tem desculpa. Agora, por que para buscar Deus tem, né? Por que para buscar Deus as pessoas inventam tanto empecilho, tanta coisa? Hoje não dá, hoje eu não vou. Mas quando é chamado para ir para outra coisa, que é para agradar a sua carne, aí não pensa duas vezes. Aí é rapidinho. Aí é rapidinho. Veja como que os valores estão invertidos. Eu nem li o versículo, né? O salmista, o Davi estava assim, viu? O Davi estava desse jeito, até que o profeta Natan foi lá. Aí ele vai fazer oração. Que ele vai dizer assim. Depois, os amados irmãos, por favor, leiam o Salmo 51. Eu faço questão de ler. Está escrito assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Mas ele falou isso aqui só depois que o profeta Natan foi lá. E disse para ele que aquele homem que tinha matado a novilha da família pobre era o próprio Davi. Era ele. Lava-me de toda a minha culpa. Faça essa oração a Deus hoje. Faça essa oração em nome de Jesus. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Olha, é de uma nobreza muito grande a pessoa reconhecer o seu pecado, reconhecer os seus erros. Agora, dura coisa é quando a pessoa fala assim, não, eu amo Deus, ou Deus não vai me condenar porque eu estou fazendo. Não. Isso é falta de reconhecimento. E depois, essa pessoa não pode abrir a boca para dizer que ama a Deus, não, viu? Essa pessoa não pode dizer assim, Jesus, eu te amo, e continua nas mesmas práticas? Não. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeste a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo do coração e me ensinas a sabedoria. Aí ele vai dizer assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga as minhas iniquidades. Aí ele vai dizer que é o que nós devemos dizer isso para Deus todo dia. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. E aí do versículo 11, é o versículo clássico, que eu e você devemos guardar no nosso coração para sempre. Ele vai dizer: não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu quero deixar esta palavra no teu coração, e se possível, você compartilhar com alguém que está afastado da igreja, afastado da presença de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no coração de uma forma exortativa, a fim de que essa pessoa volte. Em nome do Senhor Jesus. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto se pode achar. Jesus te ama e Ele te quer bem. Jesus te ama, mas o seu retorno não depende dele. O seu retorno depende de você. O seu retorno depende de você. O retorno do filho pródigo só dependeu dele, não dependeu do pai. O pai estava esperando ele, mas o retorno só dependeu dele. E o retorno só depende de você. Creia que aquilo que está escrito em Ageu 2:9, que a glória desta última casa, ela pode ser maior do que a primeira. Você pode se renovar, se fortalecer na presença de Deus e ser melhor do que era antes. E sendo assim, você estará agradando a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer que neste domingo agora, aliás, sempre o segundo domingo do mês, todo segundo domingo do mês, nós participamos da ceia do Senhor. Participamos da ceia do Senhor Jesus Cristo. Os cultos sempre acontecem aqui na nossa sede, na rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, 795, Jardim São Luís. Os cultos acontecem sempre às 8 da manhã, às 10 da manhã, bem como às 18 horas. As demais igrejas, e bem como os seus respectivos horários, eu vou deixar aqui na descrição, no nome de Jesus. Eu aguardo você para estar conosco neste domingo. Tá bem? Quero te dar um abraço, eu e a minha esposa. Queremos orar por você e ver a sua vida novamente sendo abençoada pelo poder de Deus. Amém? Se você pode, levante a sua mão assim, olha. Senhor, grande Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, meu Pai, eu oro por todos quantos acompanharam esta transmissão, seja aqui pelo Instagram, nosso canal no YouTube, aonde esteja chegando estas imagens e a minha voz, que se chegue a voz do Senhor, a fortalecer este coração, de maneira que aqueles que estão afastados possam voltar e se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, tenha misericórdia desta vida e abençoe de forma grandiosa em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Amém? Diga glória a Deus, escreva nos comentários. Sejam todos abençoados pelo poder de Deus em nome de Jesus. Se você não ouviu a transmissão do início, eu vou salvar aqui a transmissão e você pode estar acompanhando na íntegra. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e nos vemos neste domingo agora, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, pessoal.